Chegamos à semana 7 do volume 3 do Alimento Diário da série A Economia Divina, parte 2. A semana 7 começa com Apocalipse capítulo 1, que é muito interessante, que diz sobre a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, aqui tem um princípio, já falamos várias vezes, não é perda de tempo a gente repetir. O Senhor, ele em todas as eras, ele tem um servo, João. Ele tem alguém que lidera a obra do Senhor. E a ele, Deus dá a conhecer o que está no seu coração. Em segundo lugar, eu queria mostrar para vocês que pelo fato de nós, a igreja, estar numa base correta, num terreno próprio, capaz de representar todos os filhos de Deus, então Deus tem nos dado essa revelação, tem nos dado a revelação para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Existem, hoje em dia, no meio do cristianismo, muitos líderes, estudiosos da Bíblia, pastores, pessoas que interpretam muito bem a Bíblia, pessoas que falam muito bem, dos versículos da Bíblia, ajudando os santos, cuidando, das pessoas através do suprimento da palavra. E isso é uma coisa que Deus deu, talento para cada um. Todavia, eu queria refrisar que para Deus nos mostrar o que Ele está para fazer, para levar adiante toda a igreja, Ele tem dado àqueles que têm a base correta, capaz de representar todos os povos de Deus, todos os filhos de Deus. Portanto, nós, como a igreja, nós não somos um grupo exclusivo dentro de todos os filhos de Deus. Nós representamos todos os filhos de Deus. Nós incluímos todos os filhos de Deus. Portanto, a base em que nós estamos dá para Deus nos revelar o que Ele quer fazer. Portanto, esse é o diferencial nosso com os demais grupos cristãos. Deus tem dado à sua igreja a revelação das coisas que em breve devem acontecer. Isso vai, se o Senhor nos tiver misericórdia de nós, isso vai acontecer até a volta do Senhor. Que o Senhor continue nos fazendo fiéis. Não que sejamos melhores, não que sejamos os mais dedicados ao Senhor, mas é que nós estamos numa base correta, a base da unidade do corpo de Cristo. Portanto, esse é um ponto muito importante. E esses versículos seguem com o versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É muito importante nós termos uma cultura de leitura. Me lembro que nos anos 70, nos anos 80, eu era muito jovem, nós éramos um grupo de pessoas que liam muito, mas muito mesmo. E nós fomos muito constituídos com a palavra, com as verdades, e hoje tudo isso serviu de base para o Senhor poder nos usar para o ministério da palavra. Portanto, é muito importante a leitura. Nós queremos, eu quero encorajar você a participar do programa O Livro na Minha Mão. Mesmo que você diga, não, eu tenho dinheiro para comprar meus livros, toda vez que é lançado um livro, mas por amor àqueles que não têm hábito de comprar e ler os livros, ou também não têm recursos para comprar livros, recursos de uma vez para comprar livros, nós, por amor a eles, vamos aderir, você também, vamos aderir ao programa O Livro na Minha Mão, para que com apenas pouco dinheiro cada semana que nós podemos economizar
em coisas assim, supérfluas, e nós podemos ter, né, um livro, lançamento de leitura coletiva a cada 2 meses, e no final de 6 meses nós teremos o próximo alimento diário, próxima série do alimento diário com assinatura totalmente paga. Portanto, isso é muito bom se todas as igrejas lutarem para que os irmãos possam aderir a esse programa O Livro na Minha Mão. Será uma coisa fantástica. Nós vamos encorajar com que todos tenham um livro na mão, né, estimulando todos a lerem a Bíblia, estimulando todos a lerem o alimento diário e aos livros, né, que vamos lançando para explicar, compreender melhor a Bíblia. Então, isso eu peço, né, especialmente a liderança das igrejas, possam, né, se dedicar melhor para que todos os irmãos possam aderir ao programa Livro na Minha Mão e, com isso, poder ter uma igreja que lê, uma igreja que se constitua, né, da palavra de Deus. Pode ter certeza que isso vai produzir fruto em termos de crescimento de vida e também de multiplicação de números. E além do programa O Livro na Minha Mão, nós temos o Instituto o Instituto Vida para Todos tem facilitado a todos com o MBI, que é o Ministério Bíblico Infantil. E graças a Deus já houve, né, as primeiras inscrições já terminaram, que é a primeira série, e logo abriremos para na segunda série. E isso tem norteado e aperfeiçoado os irmãos e irmãs que servem as crianças nas igrejas. Pelos testemunhos, pelos depoimentos que recebemos, esses irmãos e irmãs foram muito ajudados. E as crianças, né, estão podendo ter um serviço muito bom nas igrejas. Portanto, nós queremos encorajar. Vale a pena trabalhar, né, nos livros, vale a pena trabalhar na constituição da palavra, né, desde crianças até adultos na igreja. Bom, a partir de terça-feira, né, o Alimento Diário fala, da semana 7, fala de Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Esse é um ponto que a gente já falou muito, mas eu queria enfatizar novamente que Deus, Ele é algo que nós não conseguimos mensurar, o seu poder, a sua riqueza, e Ele com um pouquinho de bênção que nos dá, nós não conseguimos receber toda ela. Mas Deus, Ele tem nos abençoado, segundo Efésios capítulo 1, com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, Deus, Ele não poupou, Ele não quis nos dar apenas um pouco da sua bênção, mas Ele quer nos proporcionar, disponibilizar toda a sorte de bênção, né, espiritual. Para isso, nós precisamos entender, eu já vou entrar rapidamente no assunto dessa semana. Para isso nós precisamos entender, para Deus poder nos dispensar todas as suas riquezas, a sua vida, a sua palavra, a sua verdade, Deus precisa nos encabeçar. Não há como Deus dispensar a nós sem nos colocar dentro da linha de autoridade de Deus. A autoridade o homem entende por repressão, por ação policial, mas a autoridade para Deus visa Ele colocar todas as coisas em ordem para Ele poder dispensar sua riqueza. Assim como na sua casa, certamente você, na sua casa, não pode entrar qualquer pessoa estranha e fazer o que bem entender dentro da sua casa. Porque na sua casa tem uma linha de autoridade, tem ordem, tem disciplina, e você é que impõe, né, como deve ser a sua casa. Então, não quer dizer que você colocando uma linha de autoridade na sua casa, você tem ordem na sua casa, significa que os seus filhos vivem todo o tempo atemorizados, oprimidos, debaixo de uma ação policial. Não, não é assim. Você coloca ordem na sua casa, na verdade é para você poder cuidar bem dos seus filhos, educar seus filhos, alimentar seus filhos, né, dar todo o cuidado necessário aos seus filhos. Portanto, irmãos, a autoridade é para
para viver saudável, para crescimento dos filhos. Portanto, Deus também na sua igreja, ele precisa estabelecer essa ordem. Por quê? Porque no passado longínquo, Satanás ele estragou a ordem nesse universo. Ele quis ser igual ao Deus Altíssimo. Ele estabeleceu uma linha de autoridade paralela, clandestina. E quando a serpente enganou a Eva, simplesmente tirou o homem debaixo do encabeçamento de Deus e se alinhou ao encabeçamento de Satanás, nessa linha clandestina de autoridade. Portanto, o homem passou a viver na vaidade dos seus pensamentos. Ele não tem mais consistência. Toda vez que o homem sai da linha da autoridade de Deus, o homem perde o rumo, perde consistência, vive na vaidade dos seus próprios pensamentos e, por fim, cai na carne. E todas as obras da carne descritas no livro de Gálatas começam a acontecer nesse homem caído. Portanto, uma das primeiras coisas que Deus quer fazer quando enviou o seu Filho Cristo, morrendo por nós, resolvendo o problema dos pecados e nos dispensando a sua vida, nos fez filhos de Deus, ele nos encabeçou em Cristo. Né? Isso está escrito em Efésios capítulo 1, no versículo 10 diz assim: de fazer o mistério da sua vontade é fazer encabeçar em Cristo, convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isto é, Deus vai recolocar esse universo em ordem novamente. Que essa ordem foi desarrumada através da rebelião de Satanás. Mas Deus, através do homem, através da sua igreja, Deus vai recolocar todas as coisas desse universo em ordem e vão estar debaixo do comando de Deus, né, todas as coisas. Mas para fazer isso, está no versículo 22. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, a igreja tem essa função de colocar todas as coisas em ordem novamente, debaixo da linha da autoridade de Deus. É para quê? Para Deus poder dispensar o homem. Portanto, eu e você temos a responsabilidade de dar para Deus novamente essa condição de colocar todas as coisas em ordem e receber toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. E com isso, nós vamos chegando no ponto final, que é Cristo conseguir dominar sobre toda a situação e colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele vai lançar todos os seus inimigos no lago de fogo. Isso vai acontecer no final do milênio. E Cristo, então, quando ele sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, ele mesmo vai entregar o reino dele ao Deus Pai. E ele mesmo vai se sujeitar ao Deus Pai para que, na eternidade futura, Deus seja tudo em todo. Isto é, a ordem será restabelecida novamente. Portanto, a igreja hoje está fazendo esse trabalho. Então, o restante dos dias mostram que o que Deus está fazendo, irmãos, são principalmente duas obras em nós. A primeira obra, Deus está nos transformando. Nós somos seres ainda muito naturais. Nós ainda vivemos um tanto na carne, ainda vivemos um tanto nos nossos próprios pensamentos. Deus precisa nos transformar, isso está em Romanos 12, versículo 1. Deus precisa nos transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente ainda era muito influenciada à vaidade dos pensamentos que Satanás colocou essa influência. E agora Deus precisa nos transformar para nos tornarmos cada vez mais filhos maduros, porque Deus, né, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, mas também nos predestinou para sermos filhos maduros, para um dia reinar com Cristo. Portanto, nós hoje estamos sendo transformados para crescer em vida,
para sermos filhos maduros. Em segundo lugar, Deus está nos edificando como a igreja, porque a obra-prima que foi revelada em Efésios capítulo 2 não é um indivíduo, não é você que Deus resgatou você como tição do fogo, e Deus está trabalhando em você, fazendo de você uma obra-prima. Isso, num certo sentido, está certo, mas, por outro lado, eu quero dizer para vocês que a obra-prima de Deus somos nós, coletivamente sendo trabalhados por Deus. Portanto, de um lado, Deus trabalha em nós individualmente para a nossa transformação, crescimento em vida. E, por outro lado, Deus trabalha em nós para a nossa edificação, a edificação da igreja. Porque Deus deseja uma coisa coletiva, né? Habitação de Deus no Espírito. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos da família de Deus, nós somos, né, a igreja gloriosa que Deus quer, né? No final dos tempos, no milênio, nós vamos participar das bodas, né, do casamento de Cristo, do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. Portanto, esse é o trabalho que Deus está fazendo em nós. Deus vai conseguir fazer, graças a Deus. E essa é, para finalizar, no domingo, né? Essa exatamente é a salvação que os anjos anelam perscrutar. Isto é, isso está em Pedro, 1 Pedro, no 1 Pedro, capítulo 1, versículos 9 e 10, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quer dizer, a transformação da nossa alma será a salvação da nossa alma. Isso Deus vai operar em nós conforme a nossa permissão. Conforme nós vamos deixando que Ele trabalhe em nós, Ele vai operar a salvação da nossa alma. Isso nos tempos passados, no tempo do Antigo Testamento, os profetas indagaram, quiseram saber por que Deus não conseguia completar a sua salvação no Antigo Testamento. E aí eles entenderam que teria que vir Cristo. E agora, já é vindo Cristo, essa salvação já é possível. E nós somos esses que desfrutam, somos os que usufruem dessa salvação completa. Aí foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E mas coisas essas que anjos anelam perscrutar, isso está no versículo 12, né, de 1 Pedro 1. Isso quer dizer que os anjos, eles anelam perscrutar. Essa palavra em grega significa os anjos esticam o pescoço para espreitar, para ver quem são essas pessoas que ganharam a grande sorte celestial, né? Que puderam participar dessa salvação completa de Deus. E essas pessoas somos nós, é você e eu. Portanto, nós devemos nos alegrar que hoje estamos na igreja, né, participando dessa salvação maravilhosa. Por isso, não deixe, né, de participar da vida da igreja ativamente e cuidando das pessoas nos grupos familiares, né, e você precisa fortalecer o grupo familiar, precisa ter liderança, né, que alimenta as pessoas, que cuida das pessoas, e assim, irmãos, os principados e potestades serão envergonhados através do nosso viver, do nosso crescimento e da edificação da igreja, e nós vamos trazer o reino de Deus na volta. Espero que você tenha desfrutado desse tutorial. Jesus é o Senhor.